Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Eu agradeço pelas cores, pelos sabores, pelas diferenças, pelas pessoas, né? A gente poder conviver com pessoas diferentes e aprender muitas vezes, né? A gente tem uma visão, né? Como dizia Raul Seixas, né? A velha opinião formada sobre tudo, mas a gente tem que ser uma metamorfose ambulante, né? A gente tem que sempre mudar, porque muitas vezes a gente acha que está certo e não está certo. E através das diferenças com outras pessoas, a gente consegue ir evoluindo, né? Devagar é muito difícil a gente se desprender do ego, porque a gente já nasce, a nossa cultura, ela é imposta ao ego, né? Ao Ismael. Eu, quando eu nasci, eu ganhei um nome para me diferenciar das outras pessoas. Todas as pessoas ganham um nome. Então a sociedade toda ela é formada, né, no ego, né? A gente sabe, cada um tem uma individualidade, mas a gente vai lendo conforme os nossos estudos, né, que com o passar do tempo a gente vai mantendo a nossa individualidade, mas vai perdendo aquela necessidade de estar sempre certo, né? Você vai ter a sua crença, mas o outro pode ter a crença dele e isso não vai mudar a sua fé, né? A dúvida do outro não pode atrapalhar a sua fé. Se você tem certeza, você tem certeza, né? Falando sobre livre-arbítrio, pergunta: qual é a consequência do arrependimento no estado espiritual? Aí a resposta é: o desejo de uma nova encarnação, né? Para se purificar dos erros. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz. Por isso, aspira a uma nova existência em que poderá expiar as suas faltas. Na Bíblia, né, Jesus fala para entrar no reino dos céus você deve pagar até o último centavo, né? O último centavo. Então, os pequenos atos que a gente fez de egoísmo, a gente vai vir para expiar numa outra reencarnação, né? Através do amor, né? Não necessariamente pela dor, através da caridade. Espíritos, né, que eles têm uma inferioridade notória. Eles são acessíveis ao bons sentimentos da prece. Então, falando às vezes a pessoa que ela é inferior, poderia, né, em vários aspectos, no aspecto intelectual, no aspecto espiritual mesmo, uma pessoa que pode ser ruim, né, uma pessoa, digamos, que a gente classifica como ruim, e muitas vezes elas têm as preces atendidas, né, o cara que pergunta, né, como assim? E às vezes a pessoa que, né, que se dedica ali não tem, aí a resposta é: a prece não tem efeito senão em favor do espírito que se arrepende, né? Aquele que está possuído pelo orgulho, né, muitas vezes ele faz a prece, ele quer atingir tal coisa, ele quer mudar a situação, mas ele ainda não se arrependeu daquilo que ele fez, né? Então, a prece ela só vai ter uma eficácia se o espírito se arrepender e posteriormente ele mudar as suas ações, né? Porque Deus sabe, né? Muitas vezes o espírito ele não quer sofrer, mas ele também não quer mudar, ele quer continuar tendo os mesmos vícios que ele tem, os mesmos hábitos perniciosos, né? Então ele não está se arrependendo, de fato. Às vezes é só da boca para fora. O arrependimento sincero durante a vida basta para pagar as faltas, né, que se encontram, né, diante de Deus. A gente acabei de falar aqui, ó. O arrependimento ajuda o progresso do espírito, mas o passado deve ser expiado, né? Eu até me lembro de escrever uma música sobre isso. Como eu sempre falo, né? Eu sou espírita e escrevo minhas músicas não temática espírita, porque eu tenho muitas pessoas que não são espíritas, mas que ao decorrer do tempo, né, muitas pessoas que não acreditam em nada, mas escutam as músicas e vão eu vou tentando através das minhas letras, né? Tá, mas vou falar da letra. A letra eu falo, o refrão da música eu falo assim: atos não voltam, o mal não pode ser apagado. Vá pra ação. O mal não pode ser ignorado, né? Então, basicamente é o resumo do que a gente vê aqui no espiritismo, que não adianta você se arrepender e você usar, né, aquilo, você tem que ir lá e ir pra ação, vá pra ação, porque o mal não pode ser apagado, né? O que passou, passou, então você tem que correr atrás pra cultivar, né? Se você, digamos, eu vou dar um exemplo, você arrancou uma flor, então você vai e plante 10 flores, né? Aquela flor ali, ela não vai ser arrancada. E você pode ficar rezando, rezando, né, para ela nascer de novo, mas ela não vai nascer. Você deve pegar as sementes e plantar, né? Reparar aquilo que você fez. Pergunta número 1000. Chegamos à pergunta número 1000. Podemos nós, né, nessa vida já resgatar nossas faltas? A resposta é sim, reparando. Mas não creais que vai, né, resgatá-las por algumas privações pueris ou doando depois da morte, né? Então simplesmente você acha que, digamos, uma pessoa que tem muito dinheiro, ela doa uma parte do dinheiro, né? Então ela já não, já me purifiquei. É aquela a parábola que Jesus fala, não é uma parábola, né?
Muitas pessoas vão lá e deixavam muito dinheiro, né, nos templos, e chega uma senhora e ela deixa míseras moedinhas, né? E aí Jesus conta que para ele, né, para Deus, aquela mulher foi a que mais contribuiu, porque os outros doaram aquilo que sobrava, aquilo que eles não queriam mais, né? Mas aquela mulher, ela deu tudo que ela tinha, os últimos centavos. Então, para Deus, aquilo é que vale mais, né? Então é isso que fala, né? A gente deve fazer o bem, reparar as nossas ações, não com práticas pueris, que é o que diz aqui, mas, né, com a prática da caridade mesmo, você doando o seu tempo, né? Aqui fala, né, a perda de um pequeno dedo, quando está trabalhando, né? Você está trabalhando, apaga mais faltas do que o suplício de uma carne durante anos, sem outro objetivo, né, a não ser o próprio ego. Então a pessoa que fica rezando, pedindo perdão anos e anos e anos, né, mas não trabalha, né? A pessoa aquela que perdeu um dedo, né, que é uma coisa, ele está dando esse exemplo, assim, a pessoa perdeu o dedo, mas está no trabalho, né? Ela vai ter muito mais faltas apagadas do que aquela pessoa que está só pedindo perdão sem realizar nada. Aqui os espíritos, né, fazem afirmações, né? De que serve a privação de alguns prazeres fúteis e de algumas superficialidades se o mal que ele fez para o outro, né, vai continuar existindo? De que serve, enfim, humilhar-se diante de Deus se conserva diante dos homens o orgulho, né? Então, é isso, né? Vamos fazer reforma íntima. É muito difícil a gente mudar os nossos hábitos. A gente tem sempre hábitos perniciosos. A gente está sempre evoluindo. E a gente não pode também pensar assim que não vamos ser perfeitos, porque Jesus disse, sede perfeitos, né? Nós vamos chegar à perfeição. Mas a gente não pode se enlouquecer assim, né? Porque muitas vezes a gente se frustra, não, então eu não vou fazer nada. Não, não. Vamos degrau por degrau, né? Hoje a gente melhora uma dificuldade, aí a gente passa uma semana, às vezes, não tá bem firme naquela melhora, você segue calcificando, sedimentando, né? Tijolo por tijolo, tijolo por tijolo, tijolo por tijolo, até a gente conseguir, né, chegar num patamar de evolução, né, que é isso que Deus quer. E depende de nós, depende de cada um de nós. E, né, com a reforma íntima, com a nossa mudança interna, a gente consegue ver o mundo exterior de uma forma diferente e assim a gente vai atingir a verdadeira felicidade. É isso, um grande abraço, fiquem com Deus.